da PUC. Um ano depois do movimento histórico dos estudantes paulistas contra a reorganização escolar do governo Alckmin, os alunos da Escola Estadual Diadema voltaram a ocupar o colégio, agora contra a PEC 55 e a reforma do ensino médio do governo Temer. YouTube promove debates sobre a representatividade do negro na sociedade e nas mídias sociais. A reportagem completa você assiste a partir de agora no seu jornal. Olá, hoje é sábado, 12 de novembro. As informações de interesse do ponto de vista do trabalhador e dos movimentos sociais organizados estão aqui no seu jornal. Reunidos na Praça da Sé, no centro de São Paulo, no final da tarde de ontem, manifestantes encerraram o Dia Nacional de Greve e paralisações contra medidas propostas pelo governo Temer. É uma manifestação por nenhum direito a menos, contra a PEC 241, que está indo agora para o Senado com o número 55, que congela os gastos dos investimentos sociais em saúde, educação, segurança, infraestrutura, mas que libera os gastos com juros e amortização da dívida, ou seja, o sistema financeiro ganha e a população vai perder. O ato foi organizado pela Frente Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo, que congregam entidades como a Central Única dos Trabalhadores, movimentos sociais, estudantis e sindicais. Isso é só um começo de vários atos que a gente vai começar a fazer de conscientização da população para que a gente faça um grande ato que mude essa versão do governo. Além de serem contra a PEC 55, os manifestantes também denunciaram a medida provisória imposta pelo governo Temer, que muda o ensino médio sem consultar professores e estudantes. O problema desse governo é que ele não quer escutar os especialistas, não escuta estudante, não escuta os professores, não escuta ninguém, né? Ele quer chegar e impor. O projeto de lei que possibilita a terceirização total da mão de obra também causa preocupação. É o fim do emprego com carteira assinada, entendeu? E isso vai afetar muito esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Onde você já viu você negociar férias, você negociar 13º com seu patrão. Eu já falei, vai repetir, é o povo que tem que decidir. Eu já falei, vai repetir, é o povo que tem que decidir. E um fotógrafo foi agredido pela Polícia Militar do Rio de Janeiro durante a manifestação contra a PEC 55 na noite de ontem. O profissional estava com a câmera na mão quando foi atacado por 6 policiais. A cena foi registrada em vídeo. Acompanhe. Manifestantes chegaram a alertar os policiais que o homem que está sendo agredido é da imprensa. Ele é imprensa. Não, ele é imprensa. Para, pô. Ele é imprensa. Ele é imprensa. Mas, mesmo assim, os PMs continuaram a bater no fotógrafo. A agressão aconteceu na rua São José, perto da Assembleia Legislativa do Rio, após o fim das manifestações contra a PEC 55, no Dia Nacional de Mobilização. Pelo menos 20 mil pessoas participaram dos atos no Rio de Janeiro. A Polícia Militar do Estado afirmou que a atitude dos agentes foi desproporcional. Ainda de acordo com a PM, esse não é o padrão regulado no âmbito corporativo e o inquérito foi aberto para avaliar a conduta dos policiais. Na última quarta-feira, 9 de novembro, fez um ano desde que estudantes paulistas iniciaram um movimento de ocupações de escolas no estado de São Paulo contra a reorganização escolar do governo Alckmin. A Escola Estadual Diadema foi a primeira a ser ocupada contra a medida que previa o fechamento de salas de aula e períodos de estudo e o remanejamento de alunos para escolas em outros bairros. O exemplo dos estudantes de Diadema foi seguido por centenas de outros jovens em todo o estado. Agora os alunos voltam a ocupar a escola, mas contra a medida provisória 746, que prevê a reforma do ensino médio, e a PEC 55, antiga PEC 241, que pretende congelar os investimentos em saúde e educação pelos próximos 20 anos. A repórter Cissa Soriano visitou o colégio. Acompanhe a reportagem. As marcas da ocupação de 2015 ainda estão no muro. Cada aluno que ocupou a Escola Estadual Diadema em novembro do ano passado carimbou as mãos como símbolo daquela que foi a primeira ocupação contra a reorganização escolar proposta pelo governo Geraldo Alckmin.
Quando saíram do prédio, deixaram um recado. Nós estamos ocupando a Diadema novamente, após um ano de ocupação. Os próprios alunos de outros períodos falam pra gente, ocupa mesmo, sabe? Se eu pudesse, eu ficava aqui, aluno de 6ª série. Então, se ele tá dizendo isso, ele sabe o que ele tá falando. E quando eu pergunto pra ele, o que é a ocupação pra você? Ele fala, é você lutando por mim. Exatamente um ano depois do movimento histórico dos estudantes paulistas, os alunos do antigo Cefam voltaram a ocupar a escola. Desta vez, contra a PEC 55 e a MP 746, que pretende reformar o ensino médio em todo o Brasil. A nossa luta é pela reforma que a gente quer. Nós acreditamos que as escolas realmente precisam de uma reforma. Só que a gente não acredita que seja dessa forma. Essa PEC, a PEC 241, que é a nova PEC 55, não foi algo discutido com a comunidade. Diadema é uma das poucas escolas ocupadas no estado de São Paulo. Outras unidades não aderiram, de acordo com os estudantes, porque os alunos estão sendo intimidados. A gente está sofrendo praticamente uma doutrina dos alunos, a gente está sendo manipulado. A coordenação inteira, a diretoria da escola está fazendo com que os alunos sejam completamente alienados. Eles fizeram uma reunião do Grêmio escolar no período noturno, que é o período que eu estudo, dizendo que uma gangue invasora queria depredar a escola, queimar documento. Mas os estudantes prometem resistir, fortalecidos pelas vitórias alcançadas em 2015. O cursinho popular é uma delas. Apesar da ocupação, as aulas acontecem normalmente. Os portões da escola continuam abertos para a comunidade. O cursinho da Rede Emancipa foi algo que os estudantes conquistaram através da ocupação do ano passado. Que eu pude vir aqui apoiar, ajudar eles a realizar as atividades, e aí os estudantes que estavam ocupando a escola quiseram seguir com esse projeto da Rede Emancipa de fundar um cursinho popular aqui na Diadema. A ocupação de 2015 também impediu a transferência de alunos como Raíssa, que chegou a ser matriculada em outra escola, mas retornou e hoje se juntou aos colegas. Eu sou muito grata a eles, tanto é que hoje eu faço parte com eles e, sei lá, é mágico, porque é a minha escola, sabe? É o meu espaço. Os estudantes dizem que não saem do prédio enquanto não houver diálogo. Eles concordam com a necessidade de uma reforma no ensino, mas não aceitam que ela seja imposta. No Rio Grande do Sul, após estudantes ocuparem todos os campos da Universidade Federal Gaúcha, começaram agora as ocupações de prédios da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre. O repórter Guilherme Oliveira acompanhou. Desde quarta, estudantes ocupam a Faculdade de Comunicação Social da PUC do Rio Grande do Sul. Os organizadores afirmam que o protesto tem como alvo a PEC do teto dos gastos, mas parte dos participantes também defende a inclusão de outras demandas, como o aumento das mensalidades e o salário dos professores. Durante a manifestação que deu origem à ocupação, os seguranças da faculdade fizeram o cordão para impedir a entrada dos manifestantes no prédio e uma estudante teve a cabeça ferida por um golpe de cacetete. Eu tomei com um cacetete na cabeça, mas estou aí, estou disposta a ocupar a PUC. Acho que a gente tem que unificar os cursos, ocupar a reitoria, ocupar a central do aluno. Os estudantes do prédio 5 da Pontifícia, que abriga os cursos de Ciências Sociais, História, Geografia, Filosofia e Teologia, realizaram assembleia para debater a adesão ou não ao movimento das ocupações. O problema é que essa PEC está surgindo, como a gente sabe, para retirada de direitos, para transformar escolas públicas para administração de OAS, transformar o SUS em planos de saúde popular. Não é congelamento, é corte. Porque 20 anos congelados, o que significa? O país vai crescer, o PIB vai crescer. Agora não vai entrar mais nenhum centavo para a saúde, para a educação, para a política de assistência social. O que já estava ruim vai ser mais precarizado. Após diversas intervenções sobre a necessidade de barrar a PEC 55, estudantes decidiram, por ampla maioria, por ocupar o prédio das Ciências Sociais da PUC Gaúcha. Quem é a favor da vigília dessa proposta que o Wesley falou, levanta a mão. Contraste. Contraste, hein? Não, já era, passou. Contraste. Contraste. Contraste, hein? 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 Contraste, hein?
A universidade privada, ela vai ser duramente afetada pela PEC 241, que agora no Senado é a PEC 55, né? Mudou o número. Por quê? Porque a universidade privada, em especial a universidade, a PUC, que é uma universidade comunitária, né? Ela, para o desenvolvimento de pesquisas, né? Para o desenvolvimento para o oferecimento de bolsas, tudo isso é fomento, né? Que vem do governo federal. CAPES, CNPq, são todos esses fundos federais que financiam a pesquisa nas universidades comunitárias, né, como é o caso da PUC. Os corpos de 4 dos 5 jovens da Zona Leste de São Paulo mortos em uma chacina foram sepultados neste sábado no cemitério da Vila Alpina. A cerimônia coletiva reuniu familiares e amigos que pediam justiça. O corpo de Jones Ferreira Januário foi identificado só ontem e, portanto, será enterrado no domingo. O guarda civil metropolitano de Santo André, Rodrigo Gonçalves Oliveira, foi detido após confessar ter armado uma cilada para os rapazes. Outros 2 guardas civis de Santo André são investigados por suspeita de participação no desaparecimento e assassinato dos jovens. Os corpos foram encontrados em Mogi das Cruzes, 16 dias após o desaparecimento. É investigada também a participação de policiais militares no caso, porque foram encontrados próximos aos corpos cartuchos de calibre .40, munição utilizada pela PM. Além disso, os corpos estavam a 3 quilômetros de distância de um sítio usado por PMs, onde também foram apreendidas munições. A mineradora Samarco foi obrigada pela Justiça a realizar perícia com urgência para averiguar se há sinais de vazamento na barragem de Fundão, em Mariana. A Justiça Federal de Minas Gerais atendeu ao pedido do Ministério Público da União, que afirma ainda não haver provas de que houve estancamento do vazamento da barragem um ano após a tragédia. No dia 5 de novembro, o rompimento da barragem completou um ano. A tragédia deixou 19 pessoas mortas. Você acompanha agora outras notícias que foram destaque neste sábado. Milhares de sul-coreanos foram às ruas de Seul para pedir a renúncia da presidenta do país, Park Geun-hye. Ela foi acusada de permitir que uma amiga e conselheira espiritual, Choi Soo-sil, tivesse acesso a documentos confidenciais e também por extorsão de empresas que teriam destinado dinheiro a fundações criadas pela amiga da presidenta. Choi Soo-sil está presa desde o dia 3 de novembro. Segundo organizadores, 1 milhão de manifestantes tomaram as ruas da capital. Os Estados Unidos tiveram a terceira noite de protestos contra o presidente Donald Trump, eleito em 8 de novembro. Na madrugada deste sábado, um manifestante foi baleado na cidade de Portland, no estado de Oregon. O homem, que não foi identificado, foi ferido quando atravessava uma ponte junto com outros manifestantes. A polícia ainda não tem pistas sobre a identidade do atirador, que estava de carro. Protestos também aconteceram na Califórnia, Flórida, Los Angeles e em Nova York, onde um grupo se reuniu mais uma vez em frente à Trump Tower. E muitos americanos estão expressando a frustração pela vitória de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos de uma forma criativa. Várias mensagens de desabafo foram coladas nas paredes do metrô de Nova York. O gesto começou de forma espontânea na tarde de quarta-feira e até então já são milhares de postagens. As paredes se tornaram um mural de posts. O movimento foi batizado de Terapia do Metrô. Amanhã, dia 13 de novembro, faz um ano que 130 pessoas foram mortas em Paris, na França, em atentados terroristas do grupo extremista Estado Islâmico. A data será celebrada com a reabertura da casa de shows Bataclan, onde 90 pessoas morreram. O Bataclan, em Paris, reabre neste sábado com uma apresentação do cantor inglês Sting, um ano após os ataques do dia 13 de novembro. Flores e velas foram colocadas perto do local em homenagem às vítimas. A onda de terror começou nos arredores do Stade de France, ao norte da capital, durante uma partida entre França e Alemanha, e continuou no Bataclan durante o show da banda Eagles of Death Metal e em bares e restaurantes da cidade. O balanço final dos ataques, reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, foi de 130 mortos. O cantor Sting anunciou que a renda do show será destinada a 2 associações de vítimas. O seu jornal faz um rápido intervalo. No próximo bloco, você acompanha o encontro que reuniu o youtuber que discute nas redes a questão racial no país. A gente já volta. Muito bem, a gente continua então
A gente continua então com você aqui no Face. E tem muita gente participando. Tem a Regiane Alice, ela é de Carricon de Fripe. Boa tarde, sou de Pelotas. Todos os dias espero ansiosa para a TVT entrar para falar as verdades que as outras mídias mentirosas não mostram. Ela diz obrigada. Mark Valentino diz o seguinte, matéria de muita importância para as minorias do Brasil. Viva o povo que luta contra a retirada de direitos. A Lucy Santos Bittencourt diz o seguinte, jornal que respeita a opinião pública. Parabéns. Obrigado, Lucy. Parabéns a você também que nos acompanha, viu? E a gente continua então, no final do jornal, a gente volta para ler então as demais mensagens que vocês mandaram para a gente pelas redes sociais, também pelo site e pelos nossos canais aí que nós temos na internet. E o professor Douglas Belchior, que também participou do evento, conversou com a repórter Michele Gomes sobre a importância do Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro. O 20 de novembro é isso, é uma data para lembrar os 400 anos de escravidão que nós tivemos. Isso aqui é pouquíssimo estudado, é pouquíssimo presente na nossa vida do ponto de vista da lembrança, mas é muito presente do ponto de vista da herança escravocrata, muito presente nas relações sociais ainda agora. Então a gente vive, de alguma maneira, a continuidade da escravidão, se você perceber qual é o lugar do negro e o lugar dos não negros e dos brancos na sociedade brasileira. Então o 20 de novembro, quando ele surge, ele é uma reivindicação para que a gente possa refletir sobre isso. Por isso, Dia da Consciência Negra, Dia da reflexão, da memória e da reflexão sobre um futuro diferente do que a gente teve até agora, enquanto passado e enquanto presente. Pois é, neste mês da Consciência Negra, você acompanhou aqui no seu jornal reportagens sobre questões raciais. Hoje o YouTube promoveu o debate com produtoras de conteúdo negras que fazem muito sucesso nas redes sociais. O tema do encontro foi a representatividade dos negros na plataforma. Até o fim de novembro, o YouTube vai divulgar os vídeos desses jovens justamente para estimular a discussão racial. O que significa ser negro hoje? E o que significa ser negro em ascensão? A questão racial tem ganhado força e espaço nas redes sociais. Foi através do YouTube que a estudante de Ciências Sociais Nathalie Neri conseguiu ampliar a discussão do feminismo negro e do combate ao racismo. O canal Afros e Afins existe há 1 ano e 4 meses e já tem mais de 115 mil seguidores. Então, por que a gente não pode entrar com os nossos ideais, com a luta antirracista, com a luta antissexista na internet e também tentar construir uma nova realidade, disputar narrativa? Porque isso está acontecendo, a disputa de narrativa, o YouTube, quando a gente olha nesse ponto de vista de nós criadores negros, é isso, é a gente tentando mostrar que existem outras realidades. Para discutir a representatividade do negro na plataforma, o YouTube promoveu hoje debates com produtoras de conteúdo já famosas nas redes, como a Nathalie Neri, Chan Ravelli e Ana Paula Chongani. Ana Paula criou o canal há 1 ano e considera a plataforma um espaço democrático que deve ser mais utilizado pelos negros para falar o que quiserem, não apenas sobre a questão racial. É importante que a gente seja indivíduos nessa plataforma, que eu fale da minha cor preferida, sabe? Que eu fale de quem eu sou. É importante que a gente fale da militância, mas é importante também que a gente fale da gente. Pedro Henrique é um dos youtubers mais novos, tem apenas 14 anos. Os vídeos mais assistidos do canal dele são sobre a história dos heróis negros brasileiros. Eu fiz o segundo vídeo desse quadro, dos heróis negros brasileiros, que eu falava sobre Machado de Assis. E logo depois que eu fiz esse vídeo, um site fez uma matéria sobre mim. E depois dessa matéria, aí que explodiu, até o próprio site também ficou surpreso, porque a matéria fez sucesso tanto no site como o meu canal, os dois saíram ganhando e foi incrível. Durante esse mês da consciência negra, o YouTube vai divulgar os vídeos desses jovens negros para justamente estimular a discussão racial na plataforma. Se tem alguém que pode mudar o que está acontecendo, esse alguém somos nós.
Acompanhe agora como fica o tempo neste domingo e segunda-feira em São Paulo e outras cidades. Neste domingo, o tempo fica parcialmente nublado em São Paulo, capital, com máxima de 22 e mínima de 17 graus. Pode chover a qualquer hora do dia com trovoadas. Umidade relativa do ar em média de 95% e índice ultravioleta muito alto. A segunda-feira segue nublada na capital, com muitas nuvens no céu. Máxima de 20 e mínima de 17 graus. Pode chover a qualquer hora do dia com trovoadas. Umidade relativa do ar em média de 95% e índice ultravioleta muito alto. Em São Bernardo do Campo, o domingo será de tempo instável. Previsão de curtos períodos de chuva, com máxima de 22 e mínima de 17 graus. Tempo chuvoso também na segunda-feira, com máxima de 20 e mínima de 17 graus. Em Mogi das Cruzes, no domingo, pode chover com trovoadas. A temperatura oscila entre 23 graus de máxima e 18 de mínima. Na segunda-feira, pode chover com trovoadas. Temperatura máxima de 22 graus e mínima de 18 graus. Em Brasília, o domingo será nublado, pode chover. Máxima de 24 e mínima de 19 graus. Na segunda-feira, o dia segue com sol entre nuvens. Chove com trovoadas. Máxima de 26 e mínima de 18 graus. A temperatura já começou a cair no continente europeu e o frio está surpreendendo por chegar antes do tempo. É o inverno europeu que já dá sinais. De Berlim, nosso comentarista Flávio Aguiar fala sobre a próxima estação na Europa, que, segundo previsões, será rigorosa. Aquilo que foi o terror das tropas de Napoleão Bonaparte no século XIX e também o terror das tropas nazistas de Adolf Hitler no século XX, está chegando prematuramente aqui no continente. Trata-se do inverno europeu. Estamos ainda em pleno outono, mas as temperaturas em grande parte da Europa já estão muito baixas. Aqui em Berlim, por exemplo, nós temos tido dias com temperaturas já beirando 0 grau e algumas manhãs negativas e durante o dia não passando de 5, 6 graus positivos. Ainda não ocorreu a queda de neve, embora tenham até previsto por alguns dias a possibilidade de uma chuva congelada. Mas existem outros lugares aqui na Europa onde a neve já se fez presente de maneira até espetacular. Estocolmo, por exemplo, passou os últimos dias, na Suécia, debaixo de neve, com trânsito interrompido, problema de circulação para escolas, etc. Helsinki, na Finlândia, a mesma coisa. E também, surpreendentemente, o inverno se fez presente com muito rigor já na Inglaterra, onde nessa época do ano as temperaturas não costumam ser tão baixas e a neve também não é tão presente, mas dessa vez já apareceu também por lá. As previsões para esse inverno agora de 2016, 2017 dos meteorologistas são previsões de rigor, muito frio e bastante neve, de modo que quem estiver pensando em viajar para cá nessa época do ano, é bom ir desenterrando os sobretudos, os cachecóis, as meias grossas, as luvas, os gorros, né, para se preparar para uma viagem que promete realmente paisagens espetaculares, por um lado, e também congeladas por outro. É bom também tomar muito chá de limão, né, e se precaver com vitamina C sob outras formas. Flávio Aguiar, para a TVT, direto de Berlim. Começou essa semana aqui em São Paulo a 24ª edição do Festival Mix Brasil, maior festival LGBT da América Latina. Até o dia 20 de novembro, mais de 110 filmes de 26 países serão exibidos. E ainda tem espetáculos de teatro, de música e debates. As produções são variadas de 26 países, uma seleção de filmes nacionais e internacionais focada na representação de gênero e na sexualidade. Desses filmes todos, nós vamos mostrar tanto as comunidades que são comunidades inclusivas, como também as que estão buscando essa inclusão e mesmo os países que são países que não aceitam a diversidade como parte de uma comunidade. Entre os mais de 100 títulos do festival estão produções premiadas internacionalmente em Cannes, Toronto e Locarno, mas o grande homenageado é o diretor português João Pedro Rodrigues. O longa do diretor, o ornitólogo, abriu o festival e estreou no Brasil. O drama é ousado, mistura o sagrado e o profano para mostrar a jornada de um homem gay e ateu em rituais numa floresta. Uma menção à trajetória de Santo Antônio de Pádua. O filme sugere caminhos, talvez, ou sugere caminhos
sugeriu-me a mim caminhos e eu penso que pode talvez sugerir caminhos a quem o veja. E os caminhos podem não ser claros à primeira vista, mas eu acho que eu não acredito em nada que seja claro ou que seja fácil. Nesta sala de cinema, o público assistiu à produção canadense Monstro no Armário. Na tela, a história de um garoto em dificuldades diante do divórcio dos pais e do autoritarismo do pai. Jardel está de olho na programação para selecionar os filmes que não pode perder. Se dá a identificação, né? Vir para algo que eu vivo e é muito importante isso para mim. As exibições acontecem em diferentes locais da capital paulista. Para conferir a programação completa é só acessar o site mixbrasil.org.br. E olha só, o seu jornal está sendo transmitido ao vivo também pelo facebook.com/RedeTVT. Entra lá, dá uma curtida na nossa página e ajude a espalhar o seu jornal e a TVT por todo o Brasil. E tem mais uma novidade, você pode enviar um vídeo aqui para o seu jornal sobre temas que você considera relevante e de interesse coletivo. É bem fácil. Você grava o vídeo no celular mesmo, aí é só incluir o número 11 997 984 042 nos seus contatos e enviar o vídeo com o seu nome, cidade e estado. Esse número funciona como WhatsApp e também como Telegram. Vou repetir o número da TVT para você enviar os vídeos aqui para a gente, para o seu jornal. É 11 997 984 042. Hoje, 12 de novembro de 2016, você acompanhou aqui no seu jornal as seguintes reportagens. As ocupações não param de crescer no Rio Grande do Sul. Após estudantes ocuparem todos os campos da Universidade Federal Gaúcha, começou a ocupação de prédios da PUC. Um ano depois do movimento histórico dos estudantes paulistas contra a reorganização escolar do governo Alckmin, os alunos da Escola Estadual Diadema voltaram a ocupar o colégio, agora contra a PEC 55 e a reforma do ensino médio do governo Temer. YouTube promove debates sobre a representatividade do negro na sociedade e nas mídias sociais. Para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. O seu jornal fica por aqui. Uma boa noite a todos e a todas e até segunda. Muito bem, a gente continua com você que está ligado com a gente aqui no seu jornal pelo Facebook, pela internet e tem muita gente que está participando, mandando mensagem. O Sérgio Miguel Nicolau Bier diz o seguinte: ótima alternativa para se manter informado sem ser manipulado pela grande mídia, ele diz. O Renato Loretti diz o seguinte: a união dos trabalhadores é fundamental. Neste momento, a TVT faz parte dessa união. Parabéns. Tem o Roberto Vasconcelos também, que está participando. Ele diz: eu gosto que o jornal passe aqui no Face, assim podemos interagir em tempo real. Isso aí. O Cândido da Silva diz o seguinte: tudo aquilo que não é noticiado pela mídia golpista, a Rede TVT noticia. Obrigado, TVT. Muito obrigado a você e a todo mundo que acompanhou o seu jornal aqui pelo Facebook e também pelo nosso site e pelas redes sociais. O nosso agradecimento, a gente lembra que a próxima edição do seu jornal é segunda-feira e a gente conta mais uma vez com a sua companhia. Até lá!